Olá, eu sou o professor Matheus e hoje nós vamos aprender sobre as células. Talvez quando nós falamos em células surjam alguns questionamentos como o que são, para que servem, quantos existem, o que fazem, onde vivem, será se é de comer? Tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje. Preste muita atenção, pois a nossa aula já está começando. Você conhece esse objeto? Eu acredito que todos já viram algum desses por aí, não é mesmo? Bom, aparentemente simples e pequeno, nós sabemos que esse objeto, ligado a outros, pode formar grandes estruturas, como nós conhecemos, que são casas, igrejas, escolas, prédios, entre outras estruturas que nós vemos no nosso dia a dia. Assim são as células. As células são estruturas microscópicas que, ligadas a outras, formam, assim como o nosso corpo, o de animais, de plantas, entre outros seres vivos. E precisamos saber que existem dois tipos de células. São as células procarionte e eucarionte. As células procarionte são as mais antigas e deram origem às células eucarionte. Como eu disse, as células são muito pequenas e nós não conseguimos ver a olho nu. É necessário o auxílio de um microscópio para poder vê-las. Esse é um desenho representativo de uma célula procarionte. Nem sempre ela vai ser assim como esse desenho. Mas nós podemos observar nesse desenho alguns macarrãozinhos por fora da célula que nós chamamos de pilos e uma cauda, onde nós chamamos de flagelo. A sua estrutura física nós chamamos de cápsula e essa parte de fora nós chamamos de parede celular. Nós vemos uma pelinha na célula onde nós chamamos de membrana plasmática. Por dentro da célula nós podemos observar essas bolinhas, onde nós chamamos de ribossomo. E por dentro, essa parte um pouco mais espalhada em roxo, o nucleóide, onde fica o material genético e o DNA. Essa é uma célula de uma bactéria. E esse é um desenho representativo de uma célula eucarionte. Como eu disse, assim como no desenho da célula procarionte, nem sempre vai ser com esse formato. Mas aqui nós temos um desenho representativo de uma célula eucarionte, uma célula que é maior do que a célula procarionte, onde nós temos algumas semelhanças e algumas diferenças. Nós podemos observar aqui no meio o núcleo. O núcleo é a evolução do nucleóide, onde fica também o DNA e o material genético. Nós podemos ver aqui em amarelo o lisossomo. E essas bolinhas, assim como na célula procarionte, que nós chamamos de ribossomo. Nós temos aqui em azul um pouco mais claro o complexo golgiense, antes chamado de complexo de Golgi, mas hoje nós chamamos de complexo golgiense. Aqui nessa parte nós temos em vermelho o retículo endoplasmático liso. Nessas bolinhas em um amarelo um pouco mais escuro, o retículo endoplasmático rugoso. Nós temos aqui nessa parte um pouco mais claro também em azul o citoplasma. E nessa parte nós temos a mitocôndria. Essa é a representação de uma célula eucarionte e uma célula humana, uma célula de animais e células também vegetais. São mais ou menos com esse formato. Como eu disse, nem sempre serão nesses desenhos, mas mais ou menos com essa representação. E é evidente que cada uma das células possui características diferentes. Mas antes, nós vamos falar do que elas têm em comum. Nós podemos ver que ambas as células possuem DNA, ribossomos, citoplasma e membrana plasmática, que é a sua estrutura física. E as principais características da célula procarionte, como eu disse, elas são as células mais antigas, são menores, relativamente pequenas e simples, sem um núcleo, sem organelas, são membranosas e unicelulares. Já as células eucariontes, nós podemos ver que, como eu disse, elas evoluíram das células procariontes e são maiores, são mais complexas. Como nós vimos, elas possuem mais coisas, contêm um núcleo, contêm organelas, são uni ou multicelulares.
e todos são compostos por células, desde animais, plantas, nós, seres humanos, nós somos cheios de células, e as células são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo e para a nossa vida, e para a vida de muitos outros seres. Nós precisamos lembrar da célula eucarionte, que é a célula humana, célula de animais, célula de plantas, onde possui um núcleo cercado por uma membrana, que apesar de pequena, a célula humana é essencial para todo o funcionamento do nosso corpo e para todos os seres vivos. Bom, recapitulando, hoje aprendemos sobre os dois tipos de células e a importância delas para os seres vivos. Diferenciamos a célula procarionte da célula eucarionte e assim damos o nosso primeiro passo no mundo das células. Na próxima aula, nós vamos aprender mais sobre a célula humana, a sua estrutura e a importância dela para o nosso corpo. Bom, agora vamos colocar em prática tudo que aprendemos na aula de hoje. Em primeiro, faça um desenho representando as células procarionte e eucarionte. Em segundo, assista novamente a aula e copie as palavras que você ainda não conhece, pois nós vamos discutir na próxima aula. Em terceiro, realize uma pesquisa sobre quais funções que as células vistas na aula de hoje desempenham. As células desempenham diversas funções. Isso também nós vamos discutir na próxima aula. E em quarto, na sua opinião, qual a importância das seres vivos? Bom, isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula.